Olá, muito bom dia para você nesta terça-feira, dia 1º de dezembro. Já estamos, gente, em dezembro. Fim de ano aí, 2020 está indo embora. Temperatura 21 graus, podendo chegar até 33. Umidade relativa do ar está em 72%. Você vê aí imagens da Avenida T63 no setor Bueno. O sol já está aí, ó, maravilhoso. Trânsito tranquilo. Agora na Praça Cívica. Setor Sul, o trânsito também tá bom, tá fluindo. Vamos agora aos destaques desta edição. A Assembleia realiza logo mais homenagem especial ao prefeito Iris Rezende. A LOA, Lei Orçamentária Anual para 2021, já está na Comissão de Tributação e Finanças da Alego. E o balanço das eleições municipais pelo TRE. Goiânia foi a capital com maior abstenção no país. E ainda a Semana da Conciliação da Justiça já está acontecendo e vai até o dia 4 de dezembro. O doutor Romério já está aqui, o juiz vai falar tudinho pra gente como será essa semana. É nesta edição do seu Jornal da Manhã. Uma parceria entre a TBC e a TV Alego. Olá, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso Jornal da Manhã, uma parceria entre a TBC e a TV Alego. Agora são 7 horas e 30 minutos e a gente começa falando de eleições. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, apresentou um balanço geral das eleições municipais de 2020. Nesse segundo turno, Goiânia foi a capital com maior índice de abstenção. A Justiça Eleitoral Goiana venceu mais um desafio e desta vez em meio à pandemia. Com essa afirmação, o desembargador do TRE, Leandro Crispim, abriu a coletiva de imprensa e a abstenção foi o primeiro ponto apresentado. Das 57 cidades do Brasil que tiveram o segundo turno, Goiânia teve maior ausência do eleitor e o motivo principal foi, de fato, a pandemia. No primeiro turno, a abstenção foi de 30,72%, já no segundo, 36,75%. Votos brancos no primeiro turno, 3,92% e no segundo, 4,26%. Nulos, 6,47% no primeiro turno e no segundo, 9,82%. Esta abstenção de 36,7% significa que 356 mil eleitores de Goiânia não compareceram às urnas neste segundo turno. Eleitores que sempre foram às urnas, que apesar de serem maiores de 70 anos e não serem obrigados mais a votar, nas eleições anteriores, esses eleitores eles vinham votar e votavam. E nessa eleição, até pelos alertas que foram deflagrados, questão de saúde, questão sanitária, o quantitativo desse eleitorado ele é muito grande. Ele é em torno de 18%. E esse pessoal, uma grande maioria, ou uma boa maioria desse pessoal, eles não vieram votar nessas eleições. Neste segundo turno em Goiânia e Anápolis, não houve nenhum registro de crime eleitoral. Nós consideramos muito baixos os números registrados pela Polícia Militar e pela Secretaria de Segurança Pública como um todo. Sendo que no primeiro turno nós tivemos 133 TCOs lavrados e 35 autos de prisão em flagrante lavrados, nos 246 municípios. Já no segundo turno, em Goiânia e Anápolis, nenhum registro de crime eleitoral foi feito pela Polícia Militar. A integração entre Tribunal Regional Eleitoral, que fez toda a coordenação do processo de segurança, e as forças policiais, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Então esse conjunto e essa integração, elas foram fundamentais para que os números da segurança fossem altamente positivos. Questionado sobre a participação do percentual mínimo de gênero, tendo em vista o não cumprimento por alguns partidos,
O desembargador foi categórico ao afirmar que o TRE vai cumprir a aplicação da lei. A legislação é clara, 70% tem que ser de um sexo, 30% do outro. Não importa se é 70% sexo feminino, 30% masculino, ou, na maioria dos casos que os partidos adotam, 70% masculino e 30% feminino. O partido que não cumpriu isso, a partir do momento que a gente estourou o procedimento através de uma denúncia ou através de alguma informação que foi nos levada, mesmo ao Ministério Público, vai ser investigado e esse partido, né, terá o registro de seus candidatos cassados, né? Ainda sobre as eleições 2020, o repórter Cid Ramos entrevistou o advogado eleitoralista Júlio Meirelles, que comentou o quadro eleitoral das eleições municipais. Assista um trecho. Nós estamos conversando com o Dr. Júlio Meirelles, ele é advogado especialista em direito eleitoral, sobre um balanço sobre o que aconteceu na eleição do último domingo, a eleição em segundo turno, e aí vou tratar de mais dois assuntos aqui, Dr. Júlio, que dizem diretamente respeito à eleição em Goiânia. Primeiro, existe muita conversa, por assim dizer, muita balbúrdia, muita polêmica sobre a situação do candidato eleito pelo MDB para a Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela, que está internado há mais de um mês, certamente ficará por muito mais tempo ainda internado devido à gravidade do problema que ele está enfrentando, que vai se recuperando, mas é uma reforma lenta e gradativa. Eu pergunto, na avaliação do senhor, porque eu ouvi isso demais, existe alguma possibilidade de algum questionamento jurídico da eleição de Maguito Vilela em Goiânia? Não, Maguito foi eleito. Primeiro que Maguito preenche e preencheu todas as condições de elegibilidade, não pesa contra ele nenhuma causa de inelegibilidade. Isso foi analisado pela Justiça Eleitoral, se ele teve a possibilidade física de permanecer, de fazer a campanha ou não. Isso é um julgamento que deve fazer o eleitorado, e o eleitorado fez esse julgamento e elegeu Maguito Vilela de forma legítima, né? Os votos estão lá, né? Então, ontem se encerrou essa questão, a eleição já terminou e Maguito é o candidato eleito. Agora, não existe nada, né, nesses fatos que dão aso, que fundamentem algum pedido, algum questionamento. Ao menos o que diz respeito a ele ter, por exemplo, passado a eleição doente. Isso não é fato, não é fato impeditivo, né? Impeditivo, jamais, né? Agora ele vai ser diplomado, é um ato declaratório, né? Ele pode ser mesmo ele pode ser até mesmo declarado sem a presença dele lá, a presença física, né? E a posse, a questão da posse é diferente, né? A posse, ele pode, por exemplo, não ser empossado na hora, ou já ser, por exemplo, considerado empossado e ele já se licenciar, vamos supor, correto, e o vice assumir instantaneamente, temporariamente, é bom que se diga, né? Então, assim, a eleição, ela transcorreu da forma natural. Obviamente que eu não participei dos bastidores jurídicos atuando em favor de um candidato ou não. Conheço os dois colegas que atuaram, né? Sei que existiram embates, né, em torno de propagandas, em torno de atos. Isso estão sendo discutidos na Justiça Eleitoral, mas no que tange à legitimidade, né, e essas questões ou questionamentos que circundam esse fato, nenhum deles impede a diplomação, a posse de Maguito Vilela e depois o exercício do cargo. Bom, o segundo, o senhor já falou sobre a posse, mesmo que o Maguito Vilela não esteja presente no dia 1º de janeiro para ser empossado, ele vai ser diplomado ausente, certamente será diplomado ausente, e é possível até que tome posse no dia 1º o vice, o Rogério Cruz. Sim, em substituição, sim, correto, já substituindo. Mas aí eu quero porque eu ouvi, inclusive, de um colega do senhor, e eu quero saber até que ponto isso vai nessa questão da Prefeitura de Goiânia. Alguém comentou o seguinte: se por acaso, no desenrolar dessa situação, ficar comprovado que houve algum tipo de informação negligenciada sobre a saúde do Maguito, isso, durante o pleito, isso pode dar margem a algum questionamento? Olha, poderia sim. É um questionamento muito interessante e ninguém vai poder responder com exatidão. Aliás, margem a questionamento, com certeza,
vamos dizer assim, entre aspas, o papel aceita tudo, vamos dizer assim. Então, você questiona e vai ser analisado. Vamos lá, vamos partir pelo margem a alguma intervenção judicial em torno disso aí. Olha, uma espécie de um abuso, talvez, né? Uma desinformação, poderia ser questionado em que viés? No viés de se maquiar uma situação, né? E enganar, entre aspas, falando que eventualmente, se isso tivesse acontecido, vamos deixar muito claro isso, né? Mas muito claro mesmo, pode ser que a justiça possa, talvez, quem sabe, dizendo assim, é uma decisão judicial que eu não conheço, mas é uma discussão, claro que sim, né? Alguém mostra, por exemplo, provar, vamos lá, vamos colocar, provar que tudo isso foi maquiado, e que se sonegou informações, se omitiu informações importantes para o livre convencimento do eleitor, né? Porque uma coisa é o eleitor falar assim, não, ele vai se curar, vai se recuperar, está se recuperando. Outra coisa isso o eleitor já disse, né? Outra coisa é, por exemplo, se ele estivesse em estágio terminal e estivesse maculando isso, fantasiando, escondendo isso, para que ele que também não se parece o caso, né? Não, jamais. Isso aí está muito claro. E mesmo porque eu acho que isso a gente tem que pensar não só do ponto de vista político, jurídico, eleitoral. A gente precisa pensar nisso do ponto de vista humano. Claro. Se isso, eu acho que nem mesmo, eu acho que é impensável. Primeiro, eu tenho muita dificuldade de acreditar, se fosse verdade, é claro, teria dificuldade de acreditar que isso, alguém poderia ter maquinado uma mente isso, né? tão sórdida a ponto de fazer isso. Então isso não passa pela minha cabeça, não deve passar pela cabeça de ninguém, porque não faz sentido, é inimaginável, é impensável, e eu prefiro não levar para esse campo, né? E não trabalhar com hipóteses assim, sabe? Agora, que interessante um questionamento, um eventual questionamento, é claro, desde que demonstrado, fica provado que houvesse essa mácula, né? Vamos dizer assim, essa vontade dolosa de enganar a população. O que também não foi o caso, não é o caso, e também discutir isso aí, discutir conjecturas que é difícil também de se pensar. Com certeza. E o Jornal da Manhã, desde já, deseja melhoras ao prefeito eleito Maguito Vilela. E na última semana de novembro, o Legislativo teve grande participação e presença remota em plenário para as discussões das matérias em andamento aqui na Assembleia. Quem traz para a gente os destaques é o repórter Murilo Santos. Foi uma semana com maior presença de deputados em plenário, mas a maioria continua preferindo a participação de forma remota. Os parlamentares aprovaram um projeto do Tribunal de Justiça que faz alterações no Código de Organização Judiciária, como, por exemplo, a criação de mais uma função de juiz auxiliar da presidência. Também foram aprovadas matérias da governadoria, como o plano de carreira de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Depois de muitas discussões e debates acalorados, com vários deputados ocupando a tribuna, foi aprovado o projeto de lei que reajusta salários de professores efetivos do Estado nas categorias P1 e P2 do quadro permanente. No plenário Getulino Martiaga, ainda foram realizadas reuniões das principais comissões temáticas da Casa, Segurança Pública e CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ainda sobre os trabalhos legislativos, entre os projetos, em destaque o da LOA, Lei Orçamentária Anual, encaminhada pelo governo do Estado, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Goiás para o exercício de 2021. O processo já está na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento e aguarda relatoria. A repórter Edrisa Borges está na frente do nosso prédio, Getúlio Artiaga, e traz mais informações. Bom dia, Edrisa. Oi, Luciana, exatamente a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021 já começou a tramitar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. E como você disse, está na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, aguardando a relatoria. O colegiado vai se reunir esta semana para oficializar o deputado Chico KGL para a relatoria desta matéria, que é de autoria do governo do Estado de Goiás. A receita estimada
estadual é de 30 bilhões e o pagamento para as emendas impositivas, que são as emendas parlamentares, é de 5,2 milhões de reais e elas deverão ser destinadas exclusivamente para educação e saúde. Lembrando que esta proposta, na verdade, este projeto de lei da Governadoria do Estado deve ser votado antes do recesso parlamentar que está previsto para ter início a partir do próximo dia 15. Luciana. Ok, tá certo. Edrisa, obrigada. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos, mas já está com a gente aqui no estúdio o doutor Romério Cordeiro, ele que é juiz de direito e está coordenando aí a Semana da Conciliação e vai falar tudinho para a gente, o que o cidadão precisa saber para ir lá tentar negociar dívidas e outras cositas mais. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você fica aí agora com imagens da Avenida Rio Verde. Jornal da Manhã está de volta, uma parceria entre a TBC e a TV Alego. Com o tema Menos Conflito, Mais Resultado, tem início nesta semana a 15ª Semana Nacional da Conciliação, realizada pelos Tribunais de Justiça do Trabalho e federais. Neste ano, uma van com as equipes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e do município estarão em um bairro diferente a cada dia para solucionar conflitos em ações cíveis e de família. Para falar sobre este assunto aqui, já está no estúdio com a gente o doutor Romério do Carmo Cordeiro, juiz de direito. Muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. É uma satisfação e uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Honra toda nossa, doutor Romério. Bom, e a semana já começou. Começou dia 30 e vai até o dia 4 de dezembro. Uma semana atípica dos anos anteriores devido à pandemia. Qual foi a razão? Ou das eleições também, né? Nós estamos na 15ª edição da Semana Nacional da Conciliação, que é um evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, ou seja, já ocorre há 15 anos. E realmente esse ano é um pouco atípico por conta muito mais da pandemia. Nós tivemos que reorganizar, adotar muitas questões sanitárias, evitar aglomeração, que é muito comum nesse tipo de evento, então nós tivemos que organizar uma forma de evitar aglomeração e também atender a todos os protocolos de saúde. Mas, de qualquer forma, o evento deve ainda assim atender muita gente e esperamos aí sucesso com relação às conciliações. Tomara. Doutor Romério, o diferencial em 2020 da Semana Nacional de Conciliação são as audiências híbridas, né? Ou seja, um pouco de forma presencial e um pouco de forma remota. Quais são as ações, quais são as audiências que terão prioridade na forma presente? Nós organizamos uma primeira questão que todas as audiências da Semana da Conciliação foram agendadas. Então, as pessoas que receberam alguma intimação, alguma notificação que devem comparecer. Aquelas que eventualmente têm interesse na conciliação de algum problema, pode resolver após a Semana da Conciliação, procurando um dos nossos CEJUs, que são os Centros de Solução de Conflito. Nós temos 11 em Goiânia, os endereços estão no site do Tribunal de Justiça. Especificamente com relação à semana, então nós realmente temos de forma híbrida. As questões relacionadas à área civil, como por exemplo, instituições financeiras, Saneago, Enel, operadoras de telefonia, serão feitas por videoconferência. E as pessoas já foram notificadas com relação a essas audiências. Essas também têm que ser agendadas? Todas agendadas. Ainda dá tempo de agendar, doutor? Não, já foram inclusive feitos os encaminhamentos, né, e as notificações de intimações. Já com relação à área de família, pela necessidade de proximidade e de estimular o diálogo entre os envolvidos, nós teremos audiências presenciais, porém com um número menor do que nas edições anteriores, exatamente para evitar essa aglomeração e para que a gente possa ter aí garantidas condições sanitárias nesse atendimento. E o que nós temos de diferencial é com relação ao executivo fiscal, que tradicionalmente nós temos uma parceria com o município de Goiânia, para resolver questões relacionadas aos tributos municipais, IPTU, ISS, ou seja, a pessoa que eventualmente queira regularizar sua situação fiscal com o município de Goiânia, pode procurar o site do próprio município, o Atende Fácil, e resolver sua questão se for, por exemplo, um pagamento à vista, com descontos de até 80% com relação a multa e juros, e fazer direto pelo site, sem a necessidade de deslocamento.
E com relação àquelas que são atendidas no Paço Municipal, também por agendamento. E este ano especificamente nós estamos começando com um projeto que é o Sejusc itinerante, onde nós temos uma van com a equipe do tribunal e também uma equipe do município. Cada dia desta semana da conciliação estaremos em algum dos bairros mais distantes da cidade, exatamente para conseguir essa proximidade do poder público com a comunidade. Que bom, doutor Romério. E aí, no caso dessa van, não é necessário agendamento? Não, nesse caso, a van se estabelece numa dessas escolas, né, nesses bairros. Por exemplo, ontem foi no setor Vera Cruz, hoje é São Carlos. Nós ainda atenderemos Ateneu, Guanabara, né, durante a semana. As pessoas, por ordem de chegada, serão distribuídas senhas também para evitar aglomeração. Mas aí, nesse caso, é sem agendamento e realmente para tentar facilitar a proximidade. Nesse caso da van, é para atendimento exclusivo com relação ao executivo fiscal. Eu ia perguntar isso. No caso, ação familiar, separação, divórcio, na van não daria certo. Não. Seria só ação fiscal, IPTU, ICSS. ISS, exatamente. ISS, O que nós temos, e é importante que a população tenha conhecimento, é que nós temos os Sejusc. O que são esses Sejusc? São centros de conciliação, são centros de solução de conflito. E neste caso eles funcionam durante o ano todo, não só em Goiânia, mas também em várias comarcas do interior do estado de Goiás. Nesse centro a pessoa pode comparecer tendo processo ou não em andamento. Então, mesmo que ela não tenha um processo, antes de ingressar com uma ação, é possível ela resolver questões tanto da área civil, resolver um contrato, uma pendência, ou mais em especial as questões de família, como divórcio, alimentos, guarda de filho, regulamentação de visitas. Esses centros estão abertos o ano inteiro e atendem essas pessoas com uma solução do conflito muito mais rápida, bem mais barata, porque os custos são mais baixos, e com uma solução que normalmente atende melhor as pessoas, porque elas participam da construção do resultado. Claro. Doutor Romério, a gente tem um vídeo sobre esse assunto, como o senhor falou, né, o envolvimento da Prefeitura também. A Prefeitura de Goiânia está participando da Semana Nacional de Conciliação. Saiba como na reportagem do Cássio Neves. O seu Jonas procurou o Paço Municipal para negociar as dívidas e começar o ano de 2021 um pouco mais tranquilo. Com certeza tem uma facilidade, né? Não dizer que vai ser fácil, mas vamos dar um jeito de, né? A gente vai conseguir pagar. Durante a semana de conciliação, que vai até a sexta-feira, dia 4 de dezembro, a Prefeitura de Goiânia, em parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás, realiza a negociação de impostos municipais em atraso, como o IPTU e o ISS, com até 80% de descontos. Este ano, devido à pandemia, foi feito o agendamento para o atendimento presencial e com parcelamento. Aquele contribuinte que teve o interesse em negociar os seus débitos, fazer a quitação de sua situação perante o município de Goiânia, vão estar sendo atendidos de hoje até o dia 4 de dezembro, sexta-feira. Quem não conseguiu o agendamento para fazer o parcelamento da dívida, tem mais uma opção. Pode fazer o pagamento à vista com 80% de desconto. Basta entrar no site da Prefeitura, que é o www.goiania.gov.br e entrar na categoria Semana de Conciliação. E este ano tem mais uma novidade. É o canal de conciliação e cidadania, o Sejusc itinerante, que vai passar pelos bairros Vera Cruz, região do Residencial São Carlos, Jardim Novo Mundo, Parque Ateneu e Jardim Guanabara. O Sejusc itinerante é uma van que foi plotada pelo tribunal, né? Ela vai aos bairros, né, levando esse tipo de serviço. Chegando no bairro, ela vai atender tanto o contribuinte também quanto ações de separação, divórcio, guarda, ou seja, nós vamos levar às comunidades mais distantes o serviço através de uma van. Isso aí a gente está aproximando do cidadão, levando um serviço com mais efetividade e qualidade. Tá certo, a gente continua falando sobre esse assunto aqui no nosso estúdio, o Dr. Romério do Carmo, juiz de direito e coordenador do NUMPEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, né, doutor Romério? Como o repórter falou, o Cássio falou na reportagem, os descontos podem chegar até 80%, ou seja, é vantajoso procurar essa conciliação. Sim, com certeza. É uma oportunidade que o contribuinte tem de regularizar a sua situação fiscal,
num ano que a gente sabe que foi muito difícil para todo mundo em função da pandemia, muita questão econômica envolvendo. Então tem esse alento aí de poder resolver a sua questão com desconto aí com relação às multas e juros ou a parcelamento. Os parcelamentos podem chegar inclusive até em 40 vezes. É bom deixar claro, doutor Romero, que esse desconto é em cima dos juros e multas. E multas, sobre os e não encargos. sobre o que deve. Exatamente. Então é sobre os encargos que incidem sobre o tributo recolhido em atraso. As dívidas, no caso com a prefeitura, são a maior queixa na Semana da Conciliação ou tem outras queixas, outras ações também? Esse ano especificamente, como nós temos uma redução com relação ao atendimento daquelas questões processuais, como civil, família, aqui em Goiânia, mais precisamente, o volume maior realmente é do município, porque a demanda é muito grande. Nós estivemos conversando com o Procurador-Geral do município, para se ter uma ideia, nós temos uma inadimplência hoje só de IPTU de 1 bilhão e 400 milhões de reais em Goiânia, o que significa que tem muita gente com pendência tributária com o município. Foi a pandemia, né? Um ano atípico, muita gente perdeu o emprego ou teve o salário reduzido, realmente foi difícil, né? Doutor Romério do Carmo Cordeiro, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente, juiz de direito e coordenador do NUPEMEC. Então, menos conflito e mais resultado. Mais resultado, é o tema. Na verdade a gente precisa menos litígio também, mais diálogo, né? Enquanto mais se senta para conversar, mais facilmente se resolvem as questões pendentes aí da nossa sociedade. Tá certo. Gente, qualquer dúvida, pode entrar no site do Tribunal de Justiça, deve ter ali, imagino, a Semana da Conciliação, né? Um ícone para a pessoa procurar, né, doutor? Tem um ícone, inclusive, sobre conciliação, que trata dessa semana, mas trata, como eu falei, no ano todo a possibilidade. Há uma tendência atual de que a gente desenvolva cada vez mais essa modalidade de solução de conflito, que é a conciliação e a mediação. Que bom. E é o Estado inteiro participando, principalmente dessa forma híbrida, é uma boa oportunidade aí para tentar resolver ações pendentes. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente, viu? Bom dia. Bom dia. Agradecemos também a participação aí do doutor Romério e vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais notícias. Você fica aí com imagens da Praça Cívica, imagens da Praça Cívica, cartão postal aí da nossa capital. Jornal da Manhã está de volta, uma parceria entre a TBC e a TV Alego, mais de 240 municípios juntos, sintonizados aqui com a gente. Logo mais, às 10 horas da manhã, a Assembleia Legislativa de Goiás realiza no plenário Getulino Arteaga uma homenagem especial ao prefeito Iris Rezende. Estarão presentes o governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama Dona Gracinha e o deputado federal Alexandre Baldi. Iris anunciou sua aposentadoria em agosto desse ano e se despede da vida pública como um dos maiores líderes políticos da história de Goiás. Vamos ver um vídeo feito pela TV Alego em homenagem a Iris Rezende. De família evangélica, Iris Rezende nasceu no povoado de Gameleira, distrito de Cristianópolis. É filho de Filóstro Machado e Dona Genoveva Rezende, ambos falecidos. Até os 15 anos vivia na fazenda onde trabalhava na roça e cuidava do gado. O pai também tinha uma olaria. Tudo que você possa imaginar de trabalho grosseiro, de roça daquela época, eu sei fazer bem. Até cortar de machado, porque naquele tempo não existia fertilizante. Você, para plantar milho, arroz e feijão, você teria que derrubar a mata, que a terra é fértil. Até então você tinha que saber cortar de machado, que não é fácil. Os primeiros estudos foram até os 15 anos com um professor contratado pela família. Mas a vontade de vir para a capital e alçar voos mais altos era grande. Aos 16 anos, Iris Rezende se muda com a família para Goiânia, mais precisamente aqui, para o bairro de Campinas, onde Iris passou a maior parte da juventude. Iris Rezende começou sua vida pública no movimento estudantil.
Foi líder de classe da Escola Técnica Federal de Goiás e daqui, do Colégio Liceu de Goiânia. Aqui no Liceu, ele revolucionou ao usar verba do Grêmio para comprar uniformes e livros mais baratos para os estudantes. Daqui, para uma cadeira na Câmara Municipal de Goiânia, não demorou muito. Já formada em Direito pela Faculdade da UFG, em 59, Iris se elege vereador pelo PTB. Logo se torna presidente da Câmara Municipal. Na eleição para vereador, apesar de ser evangélico, Iris teve o apoio da Igreja Católica, através da Igreja Matriz de Campinas. Estaria começando aí o que ele chama de proteção espiritual. A população de Campinas é uma população super conservadora, interessante. E aquilo, primeiro, eu não choquei, viu, em mudar, quer dizer, da zona rural para uma cidade. Segundo, porque a cultura, os costumes da sociedade de Campinas eram o mesmo lá do interior. Era aquela época ainda que se fazia pamonha, minha mãe distribuía para os vizinhos, quando o vizinho fazia, distribuía, quando se matava ali um porco, uma coisa qualquer. Quer dizer, aquele ambiente, aquela cultura de um povo honrado e nobre de Campinas, terminou de consolidar-me como pessoa humana. Com mais de 11 mil votos, número bastante considerável para a época, em 63, Iris chega à Assembleia Legislativa de Goiás pelo PSD. Aos poucos, se torna líder do governador Mauro Borges no Legislativo. Fica no cargo até ser escolhido presidente da Casa de 64 a 65. Demonstrando muita habilidade política e de olho na Prefeitura de Goiânia, Iris concorre com o ex-deputado Juca Ludovico e elege-se prefeito de Goiânia pelo MDB, de 66 a 69. De lá para cá, Iris não saiu mais da política. Além de vereador e prefeito de Goiânia, já são 4 mandatos, ele é o atual prefeito. Iris Rezende foi deputado estadual, governador por 2 mandatos, senador da República por Goiás, ministro da Agricultura no governo José Sarney e da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Um momento marcante foi em 69, quando Iris Rezende teve o mandato de prefeito cassado pelo regime militar. Fui cassado, fui advogar, a época que eu fiz a minha vida patrimonial. Já estava com campanha na rua, como prefeito de Goiânia, bom para 70. Porque nós tem aquele ditado popular, fulano é bom, é bom para 70, né? Eu até ganhei de presente recentemente aqui uma cópia, bom para 70, e já estava na rua. Quando descobriram que eu estava muito forte, isso já era novembro, vencendo o meu mandato, eles entenderam de me cassar, porque eu estaria eleito governador. Falar de Iris Rezende é falar de mutirão, marca registrada dele em todas as administrações. A cada 36 segundos, uma nova casa. O mutirão também serviu de instrumento para a ampliação da rede física do ensino. 1000 salas de aula foram construídas em apenas 4 domingos. Iris é casado com a homônima Iris Araújo. É pai de 3 filhos, Ana Paula, Adriana e Cristiano. Iris foi reeleito prefeito de Goiânia nas eleições municipais de 2008 e no dia 1º de abril de 2010 renunciou ao cargo para poder ser candidato nas eleições do mesmo ano. Iris Rezende foi eleito pela 4ª vez prefeito de Goiânia no 2º turno das eleições de 2016. Ele recebeu 57,70% dos votos. Todos os dias, nas minhas orações ao deitar, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu, de ocupar tantas funções públicas, sobretudo na vida, e servir ao meu povo. Com certeza, Iris Rezende é o maior líder político da história de Goiás. E a homenagem ao prefeito Iris Rezende acontece logo mais, às 10 horas da manhã, no plenário Getulino Arteaga, aqui da Assembleia. E quem está lá e traz mais notícias é a repórter Edrisa Borges. Edrisa, com você. Oi, Luciana, bom dia novamente a você, bom dia a todos. Esta homenagem ao prefeito Iris Rezende vai acontecer aqui no plenário Getulino Arteaga daqui a pouco, às 10 horas.
Iris Rezende vai ser homenageado por meio de um certificado de reconhecimento público pelos 62 anos de serviços prestados ao povo goiano. Essa sessão especial vai ser presidida pelo deputado Lissauer Vieira, presidente aqui da Assembleia Legislativa e autor da propositura. Iris Rezende iniciou sua carreira como vereador, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, senador, governador, ministro da Justiça e prefeito da capital do estado de Goiás por vários mandatos. Devem comparecer na solenidade o governador do estado, Ronaldo Caiado, deputados federais, deputados estaduais, claro, os presidentes do TCM e TCE, entre outras autoridades. Luciana, toda essa sessão especial em homenagem ao prefeito Iris Rezende vai ser transmitida ao vivo pela TV Alego. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por conta da pandemia, está passando por uma limpeza rigorosa e para que não haja nenhum tipo de contaminação, o plenário, todos os departamentos aqui da Assembleia Legislativa foram reforçados com essa limpeza para que realmente ninguém possa se contaminar nessa sessão especial. E Luciana, a minha primeira entrevista no início da minha carreira foi com o prefeito Iris Rezende. Eu só não vou falar quando, mas já faz muito tempo. Eu volto com você. Tá certo, Idrissa. Muito obrigada e parabéns a você, porque com certeza é uma honra. Olha, como a Idrissa acabou de falar, toda a cerimônia, toda essa homenagem ao prefeito Iris Rezende será transmitida pela TV Alego em parceria com a TBC. Você pode acompanhar pelo canal 8 da NET ou pelo 31.2 e também pela internet no nosso canal do YouTube, que é o TV Alego. Vamos agora falar sobre a Procuradoria aqui da Casa, que é um dos órgãos da Assembleia. Subordinado à presidência e tem como finalidade representar a Assembleia nas suas demandas judiciais. O programa A Casa é Sua tem exibido na grade de programação uma matéria sobre a Procuradoria. Vamos ver. Olá! O programa A Casa é Sua de hoje vai conhecer a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa de Goiás, que é um órgão subordinado diretamente à presidência da Casa. Vamos lá? O que a Procuradoria da Assembleia faz? Qual que é a atribuição? A Procuradoria é um órgão ligado diretamente à presidência e a principal atribuição da Procuradoria, conforme a Constituição Estadual, é fazer a consultoria jurídica e a representação judicial da Assembleia Legislativa. Ou seja, é o advogado da Assembleia? É, o advogado é nessa parte que faz a defesa judicial da Assembleia e também que os procuradores eles fazem a consultoria jurídica tanto das proposições legislativas quanto dos processos administrativos que tramitam na Casa. Para facilitar o trabalho, gente, a Procuradoria é dividida em algumas seções. Essa é a seção administrativa. Conforme eu falei para vocês, cuida nos processos administrativos da Casa. A seção administrativa ela lida com todos os processos dos servidores da Casa. Então, são os processos de pensão, aposentadoria, férias. A doutora Otavila é a nossa procuradora-geral, nossa chefe. As outras seções que compõem a Procuradoria, o nosso trabalho todo passa aqui por ela, para que ela sempre tenha a palavra final. Hoje a gente conta com equipe de procuradores altamente qualificados. Então, quando o processo já chega a mim, já está totalmente definido e eles são muito competentes e muito disponíveis, né? Então, não temos dificuldade nenhuma em conduzir isso aqui e eu, particularmente, gosto muito do que faço. Então, a Casa é Sua de hoje, conhecer um pouquinho do trabalho aqui da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa. Por quê? Porque a Casa é Sua. Isso aí, a Casa é do Povo. E para falarmos um pouco mais sobre as atribuições da Procuradoria da Alego, recebemos aqui no estúdio o procurador Fábio Estevão Marchetti, que é procurador aqui da Casa da Alego.
Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Doutor Fábio, a gente mostrou ali um pouco, né? A gente mostrou só um trecho desta matéria que está sendo veiculada na grade da nossa programação, que é A Casa é Sua, Sim. sobre a Procuradoria. E a gente mostrou ali uma das sessões, que é a sessão administrativa, mas são várias sessões que os senhores fazem para facilitar ali o trabalho, né? Quais são as outras? A Procuradoria-Geral está dividida basicamente em 4 sessões. A sessão de assuntos legislativos, a sessão de assuntos administrativos, a sessão de controle externo e a sessão de assuntos judiciais. Essas são as 4 sessões que compõem a Procuradoria-Geral da Assembleia. Bom, a gente mostrou um pouquinho da sessão administrativa, que são processos internos. Quais são as atribuições das outras sessões? A sessão de assuntos legislativos tem basicamente a atribuição de trabalhar na questão da elaboração dos projetos de leis, de resoluções, dos relatórios solicitados pelos deputados, em relação às proposições legislativas da Casa, ao processo legislativo. Já a questão da sessão de controle externo tem a função, a questão de acompanhar a programação da execução orçamentária do Estado, a questão das leis orçamentárias, porque além do papel de legislar do Poder Legislativo, há também a atribuição de fiscalização, que é também exercido através com assessoramento da sessão de controle externo. E também temos a sessão de assuntos judiciais, que compete à representação judicial do Poder Legislativo, relacionada às demandas da Casa, principalmente a questão das ações diretas de inconstitucionalidade, mandado de segurança, ações judiciais variadas que envolvem o Poder Legislativo. Eu até brinquei ali na reportagem, doutor Fábio, que no caso a Procuradoria funcionaria como um advogado, né, da Assembleia aqui, um advogado dos servidores e com certeza dos deputados, dos 41 deputados. Mas a gente sabe que é, na verdade, até para apreciar os projetos de lei, muitas vezes feitos por eles, pelos parlamentares que precisam passar pela Procuradoria. Sim, não há obrigatoriedade de passar o projeto pela Procuradoria, mas os deputados, sempre que eles necessitam de auxílio, eles podem contar com a ajuda da Procuradoria, tanto na elaboração do projeto de lei, quanto na verificação da técnica da redação, da constitucionalidade do projeto de lei, da legalidade. Então, assessorar os deputados nessa questão da elaboração do processo legislativo para que saia uma lei elaborada com maior qualidade, com melhor controle, para que não haja depois problemas com sanção, com declaração de inconstitucionalidade da lei elaborada pelo Poder Legislativo. Doutor Fábio, eles usam mesmo? Os deputados usam a Procuradoria? Sim, a sessão de assuntos legislativos é a sessão da Procuradoria que tem a maior demanda, né, de uso, né, e é uma demanda bastante ágil, porque os deputados precisam ali, às vezes, do relatório, daquele manifestação para a sessão, tem que ser apresentada em poucos minutos, então é uma sessão bastante utilizada pelos deputados e assessores do Legislativo. Porque a gente sabe que eles têm assessores jurídicos, mas é uma ferramenta a mais para eles, né? Isso. Doutor Fábio, com relação à pandemia, né, o isolamento, a gente teve que fazer aqui na Assembleia Legislativa um rodízio, alguns servidores de forma presencial, outros em casa mesmo, de forma remota. Isso afetou no trabalho de vocês? Então, a Procuradoria também institui o revezamento, tanto com relação aos procuradores, como em relação aos assessores que trabalham na Procuradoria. Mas em relação aos trabalhos, não houve prejuízo, porque a gente tem mantido atendimento sempre presencial, sempre tem um procurador para atender os assessores, os deputados presencialmente, e também todos os outros procuradores continuam em teletrabalho. Então, qualquer solicitação tem sido feita, né, tem sido atendida dentro dos padrões exigidos. Não, assim, a gente é uma nova forma de trabalhar e temos nos adaptado a essa nova realidade e, graças a Deus, tem fluído bem o trabalho da Procuradoria, mesmo em meio a essa pandemia, esse rodízio de revezamento de servidores, os trabalhos têm fluído bem. Que bom. E agora com a LOA, a Lei Orçamentária Anual, os trabalhos devem aumentar um pouquinho no final de ano? Como é que fica a Procuradoria? A questão da LOA também, né, ela fica sob a responsabilidade da Seção de Controle Externo, que é a questão desses projetos orçamentários e financeiros do Legislativo, e realmente é uma demanda maior, porque tem bastante questão de, às vezes, emendas que vão ser feitas na LOA, mudança de recursos, então isso gera também uma demanda a mais nessa época de final de ano agora da Procuradoria da Assembleia, né? Todo final de ano, geralmente, chegam bastante projetos de lei para serem votados, e isso sempre gera uma demanda maior nesses períodos que antecede o recesso da Assembleia Legislativa. Recesso esse que só acontece depois da votação da LOA, né, doutor? A questão do encerramento da sessão obrigatório é questão da LDO. Na LOA não há essa obrigatoriedade de vedar o recesso.
Mas o ideal é que seja aprovada a LOA antes do recesso, para que depois já comece o ano com a competente orçamento vigente já para 2021, né? Ah, sim. Doutor Fábio Estevão Marchetti, procurador da Alego, muito obrigada pela presença do senhor aqui e bater um papo sobre as atribuições aí desse departamento que o senhor trabalha, né, a Procuradoria. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada ao senhor. Bom, continua com a gente aqui que tem muita notícia ainda. A gente só vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Você fica agora com imagens da Avenida T63, Praça do Chafariz. Temperatura, gente, pode chegar aí aos 33, 34, então muito quente hoje. Daqui a pouco, já voltamos. Jornal da Manhã está de volta, agora são 8 horas e 23 minutos. E com a chegada do final do ano, o 13º tão esperado já está nos planos daqueles que vão receber uma boa quantia para pagar dívidas ou gastar com presentes de Natal. Os lojistas da região da 44 estão esperançosos com as festas de fim de ano. A expectativa é de crescimento nas vendas. Nossa expectativa é boa, né? Sim, que a gente quer vender bastante, né? Porque semana passada já foi bastante movimento, já foi bom o movimento, entendeu? Então a gente quer que agora até dia 25 de dezembro, né, acelera, que continua vendendo mais e mais, que é a nossa expectativa de venda. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas aponta que mais de 50% dos trabalhadores pretendem gastar o 13º para comprar presentes de Natal e também para investir nas festas natalinas. Aqui em Goiânia, principalmente, onde é um polo, onde tem muitos comércios de venda de atacado, o pessoal vem do interior, vem de outros estados comprar, então a movimentação ainda é maior. A pesquisa aponta que alguns consumidores pretendem fazer bicos, né? Então, essa compra de roupas, de produtos para revender no interior é uma forma dele vender lá, gerar mais receita e aumentar esse caixa, né? E fazer uma festa melhor, comprar produtos melhores para o final de ano. 2020 não foi fácil para ninguém, mas nem por isso o goianiense pretende deixar de presentear a família no Natal. A expectativa de vendas no comércio é grande. Dando uma passeadinha e comprando alguma coisa, né? Vai comprar presente para levar para casa? Sim, vou comprar um presentinho. Vocês vieram comprar presente aqui? Foi, presente para a família. Para dar de Natal? Natal e Ano Novo. E o 13º vai ser gasto só com presente ou você vai gastar também com alimento? Com alimentação. Meu 13º, vou levar presente para minha filha, para minha mãe, para os meus irmãos. Você já veio comprar, já tá gastando ele? Já. Pretende gastar ele todo no Natal, todo com presente? Não. Pretendo reservar um pouquinho para o ano que vem, né? A gente não sabe como é que vai ser. Exatamente, a orientação dos economistas é que o 13º seja gasto primeiramente para pagamento de dívidas. E se sobrar um pouquinho, tudo bem, os presentinhos de Natal. Ainda sobre o fim de ano, com as festas de Natal, as crianças já estão de olho na campanha Papai Noel dos Correios, uma das mais tradicionais. As cartinhas já podem ser escritas e apadrinhadas, só que este ano, por conta da pandemia, tudo vai ser online. O Papai Noel já chegou aqui nos Correios e com ele veio junto a magia do Natal. E mesmo em tempo de pandemia, o projeto Papai Noel dos Correios não vai deixar de levar a alegria para as crianças carentes de Goiás. Só que agora vai ser tudo feito online. As cartinhas devem ser escritas à mão, depois devem ser fotografadas ou digitalizadas para serem enviadas ao blog da campanha, que é o blog.correios.com.br/Papai Noel dos Correios. Mais do que nunca, evitaremos todos os nossos esforços para levar a magia do Natal às crianças goianas. E contamos com a participação dos nossos padrinhos e parceiros para fazer a diferença. Podem participar da campanha, que vai até o dia 18 de dezembro, criança com até 10 anos ou até o 5º ano do ensino fundamental. Portadores de necessidades especiais não têm limite de idade. A primeira-dama do estado de Goiás, Gracinha Caiado, participou do lançamento da campanha. Nós estamos aqui em nome do governo do estado, em nome da OVG, e ser parceiros de vocês nessa alegria de poder levar um pouco de esperança, um pouco de amor a mais para essas crianças que tanto precisam. Quem tiver interesse de abraçar a causa pode retirar uma cartinha no site. É só clicar em Adotar Agora.
Com base na localização do padrinho, vão ser disponibilizadas as cartinhas e as sugestões de locais para deixar os presentes. E aí sim entra o contato humano. As entregas vão ser feitas de forma presencial. A entrega dos presentes serão realizadas aqui na Praça Cívica, na Agência Central, como aconteceu nos últimos anos. Mas também teremos uma novidade. Será montada uma estrutura de drive-thru no nosso complexo da Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Todos os anos, as crianças carentes esperam por esse momento. O Papai Noel e presente não pode faltar para elas. Por isso, a organização do projeto conta com o apoio da comunidade para espalhar o espírito natalino de solidariedade, esperança e alegria no coração. Eu peço a todos vocês que podem fazer parte dessa equipe do bem, desse Papai Noel do bem, levando essa alegria, juntem-se a nós, porque olha ali, ó, é você quem tira esses sonhos do papel, somos nós que tiramos. Venha nos ajudar a levar alegria para todas essas crianças que vivem vulnerabilidade. Os sonhos não esperam, por isso eu gostaria de convidar cada um de vocês para embarcar conosco nos sonhos dessas crianças. Tá certo aí, meninada, vamos participar, cartinha online, ali ó, no smartphone, para vocês é super fácil isso. Olha, o Jornal da Manhã vai ficando por aqui, uma parceria entre a TV Alega e a TV Brasil Central. Para você, um excelente dia, te espero amanhã, hein? Mas fique com a nossa programação, tá? Te vejo amanhã então, tchau, tchau. Você fica aí agora com imagens da Avenida T63, setor Bueno, com vista para o setor Nova Suíça. A temperatura chega aí hoje a 33 graus, nada de chuva, portanto um calorão. Te vejo amanhã, gente. Tchau!